E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos falar agora sobre o processo de formação de palavras. Professor, mas por que é importante que eu saiba o processo de formação de palavras? Tudo da nossa vida tem uma origem, né? Uma pequena análise sobre a história da língua portuguesa. Bom, a nossa língua portuguesa surgiu do latim vulgar. No Império Romano, existiam dois tipos de latim, o latim vulgar e o latim clássico. O latim vulgar era aquele latim que era falado pelos soldados. Quando eles ganhavam a região, conquistavam a região, eles iam lá e introduziam a língua que eles falavam. No caso, era o latim vulgar. O latim clássico era utilizado pelas autoridades, pelos literários, pelos escritores, dentre essas características, certo? Então, quando eles chegaram ali na Península Ibérica, que é aquela região que comporta Portugal e Espanha, eles introduziram o latim vulgar. E aí, posteriormente, deu origem às outras línguas também, certo? Porque o português é quase semelhante ao espanhol, por causa que eles estão associados dentro daquela Península Ibérica. Como todos sabem, os nossos colonizadores foram os portugueses. Caso aqui não tivesse chegado os portugueses, a língua aqui disseminada no Brasil era o tupi. Mas ainda hoje existem algumas concepções do tupi-guarani dentro da nossa língua portuguesa, tá bom? Então, para isso é importante a gente disseminar sobre quais são os aspectos que são formadores de uma palavra, tá? Então, na primeira concepção, nós temos o processo de composição adjunto ao processo de derivação. Processo de composição é o processo que reúne duas ou mais palavras juntas, tá? Palavras ou radicais. Professor, o que é um radical? Radical é aquela parte indivisível da palavra. Ali eu não posso dividir, eu não posso separar ela. Por exemplo, no verbo amar, qual é o meu radical? AM. Vejamos, eu amei, tu amou. Quem foi que não perdeu sua essência? O AM. O A nós chamamos de vogal temática. A terminação AR, ER e OR faz parte da caracterização da conjugação verbal. Primeira, segunda e terceira. O verbo por exemplo, pertencente à terminação OR, perante a concepção do latim, que vem do latim poere, é determinação da segunda conjugação verbal, tá? Mas, para que fique mais claro, radical é aquela palavra que não pode se dividir, tá? E para isso eu tenho um processo, em primeira parte, de composição adjunto ao processo de derivação. Processo de composição eu tenho duas ou mais palavrinhas juntas em uma única palavra. Ou seja, eu tenho duas, três ou quatro palavras que se juntam e dão origem a uma outra com significado diferente. Tá bom, pessoal? O processo de composição se difere do processo de derivação por conta desta característica. No processo de composição, eu tenho um processo com dois ou mais radicais. No processo de derivação, eu tenho um único radical só, em que eu agrego o prefixo e o sufixo. Vamos ver mais adiante, tá? No processo de composição, eu tenho a seguinte característica. Processo formado pela justa posição. É quando eu junto duas ou mais palavras e ela não perde elementos. Por exemplo, a palavra girassol vem de quê? Gira mais sol. Professor, mas tem um S aí. Beleza, tem. É um acréscimo de um S, tá? E não perdeu elemento, porque ela vem de gira mais sol. Sexta-feira vem de sexta mais feira. Não perdeu elemento de hipótese alguma, tá? Ó, a junção delas duas sem elemento. Existem outras palavras que eu coloquei para você. Entre safra, papel, moeda e outras características e outras palavras, tá? Processo de aglutinação, pertencente ainda ao processo de composição, é aquela formação de palavra onde eu junto e perde elemento. Por exemplo, a palavra perna alta vem de perna mais alta. O que foi que aconteceu com essa palavrinha aqui? Ó, um desses As aqui caíram por terra.
tá? Então eu tenho perna alta, a junção de perna mais alta, certo? Em que um perde elemento, ou o A de perna ou A de alta. Uma outra concepção, a palavra embora, vem de em, mais boa, mais hora. A única conjuntura que ficou aqui só foi o M. O boa perdeu, o hora também perdeu, tá? Processo de composição, dois ou mais radicais. Justaposição, juntou, não perde elemento. Aglutinação, juntou, perdeu elemento. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, volta o videozinho ou me pergunta. Derivação. Derivação é o processo em que tem só um único radical. Um único radical, tá? Pessoal, o processo de derivação difere do composição por causa disso. Que aqui só tem um radical, uma palavrinha só, dando origem a outra. No processo de composição, duas ou mais, tá? Por exemplo, a palavra inútil vem de quê? De útil, que é uma coisa útil, ainda que tem serventia, que você pode utilizar. Já inútil, você já não pode utilizar. Houve o acréscimo de quê? Do prefixo, que é algo que vem antes. O número de telefone de vocês tem sempre um 79, é o prefixo da sua região. E o sufixo é aquilo que vem depois da palavra primitiva. Por exemplo, a palavra claramente vem de quê? De clara. Só tem uma palavrinha. O que foi que acrescentou? O sufixo mente. Tudo bem, pessoal? Essa primeira parte está explicada para vocês? Tranquilo? Daqui a pouco volto com o restante.